Comissão de Constituição e Justiça discutindo hoje um assunto que está mexendo com a sociedade, a questão da prisão em segunda instância, após o julgamento em segunda instância. Isso já foi decidido pelo Supremo recentemente, o Supremo está discutindo novamente a questão. A intenção de vários parlamentares é colocar definitivamente essa questão na Constituição para que não parem mais dúvidas. A deputada Carolina Detoni, do PSL de Santa Catarina, se não estou equivocado, é a relatora dessa matéria e vai falar para a gente por que essa matéria precisa entrar na Constituição. A senhora leu o relatório, mas foi pedido vista, a apreciação fica para daqui 2 sessões, né? Então, nós estamos diante de uma situação onde há uma flutuação, onde o Supremo Tribunal Federal pode a qualquer momento modificar o seu entendimento por meio de decisão judicial e colocar na rua quase 200 mil presos, dentre eles traficantes, chefes de crime organizado. Além disso, isso ameaça a Operação Lava Jato, porque muitas pessoas já condenadas em segunda instância, como o ex-presidente Lula, etc., são pessoas implicadas na prisão em segunda instância e na Operação Lava Jato, podem estar soltas aí, vindo a contribuir para o fim da operação. Então a gente não pode deixar que uma matéria tão importante, que até 2009 era consolidada e de modo muito intrigante, em 2009, na época do mensalão, foi modificado o entendimento e depois novamente foi permitido, a gente não pode deixar que isso seja flutuante como é hoje. Então nós temos que consolidar pela via constitucional e aí na comissão especial vai ser visto qual a melhor forma, se no inciso 57 ou no 61 da Constituição, para consolidar a prisão em segunda instância. Mas isso é extremamente importante. Tão importante quanto as reformas tributária e previdenciária é a consolidação do entendimento da possibilidade de início de cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Relatora, qual que é a previsão de votação agora que teve o pedido de vista? Nós não temos uma previsão de votação porque é unânime quase aqui, tem maioria, o entendimento de que deve ser feita uma audiência pública. Então, com certeza o presidente vai acatar a maioria aqui do plenário para realizar uma audiência pública e poder discutir extensamente sobre o tema. A gente não tem ainda uma posição de quando vai voltar para a pauta daí. A Câmara só se mobilizou depois que o STF marcou o julgamento para amanhã. E muito provavelmente o STF vai ter uma decisão antes da Câmara terminar esse processo. A tramitação, afinal de contas, é uma PEC. A Câmara não demorou para se mobilizar ou não deixou para trás, se deixou ultrapassar pelo STF nessa questão e agora tem aí uma contenda entre o Congresso e o STF? É que, na verdade, esse tema está no pacote anticrime do ministro Moro. Como foi criado o grupo de trabalho e no grupo de trabalho o próprio ministro pediu para aguardar para eu apresentar meu parecer, porque ele disse o seguinte: olha, está abrangido pelo pacote anticrime. E não se tinha, então, eles tinham esperança que fosse retomado no plenário esse debate. Como isso está sendo sinalizado que não foi feito, e ele tinha pedido para aguardar, nós também aguardamos. E agora, como já se tem a sinalização de que é por meio de PEC, o próprio grupo de trabalho sinalizou isso, nós então resolvemos apresentar o parecer, justamente por entender que o protagonismo dessa discussão deve ser no parlamento, que é a Casa do Povo, e que é aqui onde está realmente a vontade popular e a forma correta de se estabelecer um entendimento constitucional acerca do tema. Mas, deputada, o Supremo, querendo ou não, está marcado para amanhã e você disse que não tem prazo aqui, então vai acabar que o Supremo que vai decidir sobre essa questão. Mas nós já sinalizamos que nosso voto foi no sentido da admissibilidade da prisão em segunda instância pela via constitucional, nós já sinalizamos, inclusive tem nós vimos em todas as manifestações um apoio maciço da população brasileira no sentido de que seja mantida essa posição, porque em todas as manifestações nos últimos anos o pessoal pede prisão em segunda instância. Então, nós estamos aqui para representar a vontade do povo, que é o parlamento, e nós não devemos também só deixar que o STF consolida entendimento acerca de temas que são caros para a população brasileira. Até porque, até 2009, repito, tinha-se essa tradição nesse entendimento. E depois, com o mensalão, que isso mudou. Então, nós temos que deixar claro qual é a vontade popular. E nós já vimos aqui no plenário que nós teríamos majoritariamente aprovação nesse entendimento. Então, a gente está sinalizando para o Supremo Tribunal Federal esse posicionamento do povo brasileiro. Mas com essa sinalização, a senhora espera que o Supremo adie a discussão? A senhora espera que o Supremo decida esperar o Congresso Nacional decidir sobre a questão e não decida? Não, de forma nenhuma. Nós estamos tratando aqui de 2 poderes independentes e autônomos que têm a liberalidade de retomar esse tema, mas essa sinalização é importante porque o que a gente está vivendo hoje é realmente um oscilar acerca do tema. Então a gente sinalizou só a posição do parlamento e a gente respeita a posição do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Bom, vamos convidar também um outro lado para se pronunciar sobre o assunto. A deputada Thalíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, foi uma das parlamentares que mais se insurgiu contra o fato dessa matéria vir à pauta e contra o mérito dela.
Antes de tudo, antes do mérito, que para nós é cláusula pétrea, que não deveria ser modificada apenas por uma constituinte, a maneira como essa sessão foi conduzida, essa reunião foi conduzida, foi completamente autoritária, com um cerceamento de palavra, microfones desligados, mas mais do que isso, também com regimento interno desrespeitado. É lamentável que a comissão mais importante do Congresso, da Câmara, seja palco para um presidente imaturo e autoritário, desrespeitando o regimento. Nós entendemos que a vista é do processo. E entendemos isso porque está disposto no artigo 51, inciso 16. A vista não é do relatório, está explícito na letra da lei. Isso foi desrespeitado pela presidência da Casa. Qual que é o interesse que vocês têm, ou tinham pelo menos, em tentar adiar a leitura desse relatório? Qual é o objetivo? Você é contra a prisão em segunda instância? Queria que se posicionasse nesse sentido. Bem, para nós essa é uma pauta que não cabe nem a discussão aqui na CCJ, não cabe a nós parlamentares, porque o artigo 5º da Constituição, ele tem várias cláusulas que são cláusulas pétreas, que envolvem direitos, mesmo os juristas mais conservadores, que entendem apenas que direitos individuais são cláusula pétrea, concordam com a ideia de que a prisão em segunda instância, ela fere o direito individual à presunção de inocência. Então, não há possibilidade de mudar cláusula pétrea por meio de decisão deste parlamento, apenas por uma nova constituinte. Então, nós achamos absurda a forma autoritária como a pauta chegou até essa comissão, mas também achamos que não temos essa competência porque não estamos em uma constituinte. Agora, deputada, o Conselho Nacional de Justiça soltou hoje uma nota para tentar esclarecer números em relação a essa questão, dizendo que não são 190 mil pessoas que estão presas após julgamento de segunda instância, são menos de 5 mil. A maior parte dessas pessoas que está presa sem o trânsito em julgado estão presas por medidas cautelares, algumas inclusive com condenação apenas em primeira instância. O pessoal fala muito em hiperencarceramento. O problema não estaria, então, em outro lugar que não a prisão em segunda instância, que outros países já praticam? Não, para nós não há problema. A gente tem a posição pelo desencarceramento. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Então, aqueles que hoje estão presos provisórios, que muitos que estão presos por pequenos delitos, que não oferecem riscos concretos à população brasileira, a gente sim a favor de políticas de desencarceramento. Mas, na verdade, o que está colocado hoje é que, inclusive, argumentos, o juiz Sérgio Moro ontem, o atual ministro, o ex-juiz, falou da celeridade, que essa é uma necessidade porque a justiça demora muito a dar respostas. Primeiro, se há uma demora na justiça, que se aparelhe a justiça, que se fortaleça a justiça. Não dá para a gente tirar direitos constitucionais de cláusula pétrea com a desculpa de que a justiça é demorada. Mas, para além disso, também é explícito que mais de 60% dos processos que foram recorridos ao STJ e ao STF, eles não demoraram nem um ano para ter a sua decisão. E muitas das decisões mudam as decisões das instâncias anteriores. Então, nada mais a fazer do que ser contra no mérito e também pela forma como foi tocada essa matéria aqui hoje. A senhora reforçou que esse assunto vem sendo, não deveria ser tratado pelo Congresso porque é uma cláusula pétrea, mas esse tema vem sendo, enfim, discutido e muito questionado e alterado pelo STF. Sim. Cabe ao STF, então, fazer esse tipo de interpretação? Por exemplo, amanhã tem um julgamento, vai deixar esse tema na mão do STF? Na verdade, você trouxe uma questão política de fundo. A pressa em fazer essa discussão aqui na verdade, para pressionar a decisão, a discussão, ao menos, do STF amanhã. E é parte também de uma cortina de fumaça
da maior crise política que o governo vem enfrentando nos últimos tempos. Então, também tirar os foco da crise política que o PSL, o governo Bolsonaro, vem enfrentando no coração do seu governo, com parlamentares também do partido contra o presidente, rachados, também a estratégia da base do governo e, lamentavelmente, a Comissão de Justiça mais importante da casa foi utilizada de forma instrumental para isso. Então, a deputada Thalíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, lidera a bancada do pessoal aqui na Comissão de Constituição e Justiça, expondo o posicionamento dela, que é um posicionamento semelhante da maior parte dos partidos de oposição. O fato é que, com o pedido de vista feito hoje, após a leitura do relatório, contra o qual a deputada inclusive se insurgiu, nós temos 2 sessões, que são as reuniões do plenário. Depois de 2 sessões, a matéria pode voltar para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que só ocorrerá na semana que vem, e assim mesmo toda a obstrução que é prometida pelos partidos da oposição em relação a essa matéria. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações aqui da Câmara dos Deputados. Estamos tendo hoje apreciação do relatório da Comissão Especial que trata da Previdência dos Militares, e a gente pode trazer informações de lá para você também e de tudo que rola aqui na Câmara. Até mais!